Olá, seja bem-vinda à primeira aula do curso Identidade Descubra o Seu Caminho. O meu nome é Simone, eu sou psicóloga e psicanalista, também graduada em História. Esse curso ele é um apanhado de informações, de conhecimentos que foram adquiridos ao longo de algumas experiências minhas acadêmicas, de estudos voltados para a área da mulher, da minha experiência clínica também atendendo outras mulheres, da minha experiência pessoal. Essa primeira aula é uma aula onde eu vou estar trazendo para vocês, sobretudo, conhecimentos históricos que possam estar explicando para a gente por que a sociedade se estruturou da forma que se estruturou, para que a gente chegasse no ponto aonde a gente chegasse, se comportando dessa forma, recebendo comportamentos também da sociedade, que muitas vezes causam na gente muitos desconfortos e que a gente não consegue entender ou a gente simplesmente aceita como se as coisas sempre tivessem sido dessa forma. E as coisas nem sempre foram dessa forma, e é isso que eu venho trazer para vocês aqui nesse curso. Vou pedir que vocês peguem aí algo, né, algum caderno de anotações, caneta, tenham acessíveis para que vocês possam anotar as informações que vocês consideram importantes. Eu estou aqui na minha mesa, no meu local de trabalho, com livros, com o meu computador, então você vai perceber que em algum momento meu olhar vai estar dando uma circulada, eu vou fazer algumas leituras e vai ser assim que a nossa aula ela vai estar acontecendo, tá bom? Eu vou começar falando para vocês aqui sobre as civilizações antigas. A gente vai voltar lá na pré-história, como as sociedades começaram a se estruturar para a gente conseguir ter uma visão, né, mais ampla, fora do que é posto para a gente só na atualidade, e a gente entender que nem sempre as coisas foram desse jeito. Lá nas civilizações antigas, quando lá na era do período paleolítico, onde as pessoas ainda viviam lá nas relações comuns de construção social estabelecida de forma mais horizontal, ou seja, não existia uma hierarquia, o homem acima, a mulher abaixo, relações de poder, relações de controle sobre a economia, sobre o corpo, como que eram essas relações? Todo mundo cultivava ali, plantava, colhia, se relacionava afetivamente, mas lá no período paleolítico, lá nas antigas civilizações, a história vai mostrar pra gente que a sociedade se comportava de uma outra forma. Eu vou estar utilizando para vocês aqui esse livro, que se chama O Livro do Amor, da psicanalista Regina Navarro Lins, onde ela explica um pouquinho sobre como essas relações elas eram estabelecidas. Lá nesse período das antigas civilizações, homens e mulheres se relacionavam de forma livre. Como era essa forma livre? Não havia essa exclusividade, essa regra de que mulher só podia se relacionar com homem, homem com mulher. Ou seja, mulheres também se relacionavam com mulheres, homens também se relacionavam com homens. Não existia essa esse sentimento, esse pensamento de que isso era errado. E por conta disso, né, de todo mundo estar se relacionando ali, se ajudando nessa sociedade, também nas relações de trabalho, não existia, além de uma relação de poder, também não existia uma consciência de que o homem ele tinha um papel na procriação da mulher. Olha que interessante, as mulheres elas engravidavam, tinham filhos, mas não se sabia ali que esse processo ele acontecia porque o homem tinha uma responsabilidade nisso, né? O homem fecundava ali, a mulher engravidava e esse filho via nascer. Então isso acontecia, as crianças eram criadas ali dentro das comunidades, dentro das pessoas que viviam na civilização, mas não tinha essa resposta. E aí a história vai mostrando que ao longo do tempo, passaram-se a observar ali os animais no pastoreio, percebendo ali a fêmea e o macho, a relação entre eles, o processo de nascimento, né, de outras crias, e começou-se a entender a partir da observação que existia ali um papel do macho nessa função de procriar, e assim foi começando-se a observar dentro da prática também das relações humanas esse papel fundamental, né, no processo de procriação da mulher. E quando se entende isso, quando os homens começam a entender isso, isso passa a conferir a esses homens um poder que antes eles não tinham. Inclusive, os relatos, os conteúdos históricos, né, das pesquisas históricas mostram pra gente que as mulheres elas eram vistas, inclusive, como divindades nessa época, porque só a mulher podia
né, conceber uma outra vida. Existia uma coisa mágica em torno da mulher, então existiam muitas deusas, o símbolo da mulher aparecia a partir de deusas que eram consideradas como divindades, que tinham ali o poder da fertilidade. E então existia uma magia, uma adoração em torno dessa figura feminina e um respeito também dentro dessas civilizações. Quando o homem ele descobre isso é uma chave fundamental para que se comece a virar historicamente o olhar da sociedade sobre isso, sobre as relações, a forma como as relações se estabelecem, sobre como começa-se também a entender que é possível haver ganhos em cima disso e controle sobre o corpo da mulher. Porque aí o homem começa a entender que se ele tem uma participação nisso e se ele fecunda ali, né, aquela mulher e ele é exclusivo dentro daquela relação com aquela mulher, todos os filhos que aquela mulher tem são dele, né, não é de outros homens, e começa a partir daí também, ao longo do tempo, se estabelecer uma relação de controle do corpo e sobre posses, porque começam a se formar famílias, as posses daquela família vão ficando só entre si, isso não precisa ser repartido, isso não precisa ser do outro, vai virando, na verdade, um processo de negociação, um comércio mesmo, assim, dentro do que eu consigo produzir e dentro do que é meu, dentro do que eu consigo controlar. E aí outros autores também vão trazer algumas informações bem importantes sobre isso. Nesse livro aqui, ó, da Silvia, O Caliban e a Bruxa, onde ela vai falar sobre a questão da acumulação primitiva, ela vai falar também que quando a gente vai pensar sobre todo o processo de estabelecimento do capitalismo, né, que é o controle do poder das propriedades privadas, da acumulação de bens, de um ter mais do que outro ter menos, da exploração de trabalhadores. A gente precisa olhar para como isso inicialmente na sociedade se estabelece a partir do processo de exploração do corpo feminino. Porque dentro dos estudos, né, do capital, olha-se muito para a questão da acumulação de bens, que é de onde realmente tudo começa, mas a gente precisa ver que dentro dessa base já se estrutura um processo de exploração do corpo da mulher. Porque a mulher, ela nem é inserida dentro do mercado de trabalho quando ela começa a participar, né, dessa construção social como alguém que deve ser remunerada. A gente vai olhar historicamente para a mulher e vai perceber que a mulher ela começa a ser colocada apenas com essa função de procriar e junto com essa função de procriar, né, o filho desse homem, que a partir de agora ele sabe que ele é o pai, então ele começa a estabelecer uma relação de controle sobre esse corpo, também a função de criar os filhos e fazer isso por amor, né, por obrigação, por cuidado, sem nenhum tipo de remuneração ou de valorização histórica sobre esse trabalho que está sendo executado sobre a mulher. Então a mulher ela começa a entrar aí dentro dessa sociedade de produção com uma função de quem vai procriar. Ela fala assim, a mulher é aquela que tem a função trazer ao mundo, né, os trabalhadores. Ela vai produzindo pessoas que vão produzir força de trabalho. Ela cria essas pessoas, ela educa essas pessoas, ela alimenta essas pessoas, ela não é valorizada nem remunerada por isso, ela tem uma função fundamental de educação dentro dessa sociedade. E esses homens vão ser máquinas também, né? Máquinas também de produção recebendo pouco, porque se vem de uma condição social menor, não vai ter muitas oportunidades dentro da sociedade. E é assim que a relação de capital ela vai se estabelecendo. Uma relação de poder, uma relação de controle que vai mudando aí ao longo da história e o corpo da mulher enquanto alguém que é explorada, ela já se estabelece desde o início. Então, quando a gente vai olhar para a sociedade, para os processos históricos, para as antigas civilizações, para a virada de chave da ocupação de poder do homem na sociedade e do estabelecimento da construção do capitalismo, a gente precisa ter consciência que nós, mulheres, fomos peças fundamentais para manter essa base da sociedade, para estabelecer
toda essa estrutura que se firmou com tanta força. Por quê? Porque existiram mulheres nessa base, gerindo, né, trazendo ao mundo outras pessoas que pudessem fornecer força de trabalho, mulheres que trabalharam no lar, trabalharam criando pessoas, trabalharam também ajudando ali em outras mãos, em outra mão de obra, mas sem nenhum tipo de valorização e de remuneração. E, e isso daí é algo que, infelizmente, deixa marcas que a gente teve que precisar lutar com muita garra, com muita força e continua precisando, tendo que lutar com muita garra, com muita força, muitas mulheres com preço da própria vida, com preço de sangue, para que pudéssemos conseguir adquirir direitos de dignidade ao longo da história, em que eu vou estar trazendo para vocês aí nas próximas aulas também.